Salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã desse domingo para deixar você muito bem informado, assim também atualizado de tudo o que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, inicialmente eu pediria a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você fizesse a inscrição, pois ela é muito importante para o crescimento do trabalho, que também você deixasse o like mostra que você gosta dos conteúdos, que você também compartilhasse esses mesmos conteúdos nas suas redes sociais para que mais rubro-negros possam estar se juntando conosco aqui e, por fim, que você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo o que acontecer de novidade aqui no nosso canal. Tá bom, meus amigos? Então, dito isso, feita a propaganda do canal, vamos agora trazer o giro de notícias do nosso Mengão. Bom, o Flamengo se movimentou mais uma vez ontem, sábado, em preparação para enfrentar o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira, 21h30, jogo da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo utilizou o sábado para realizar um jogo treino contra o Zinza FC, time da 4ª divisão do Campeonato Carioca. O Flamengo goleou o seu adversário por 6-0. O destaque para Gabigol, autor de um hat-trick e titular no ataque ao lado de Bruno Henrique e Pedro. O Flamengo ganhou por 6-0, 3 gols de Gabigol, 2 de Bruno Henrique e 1 de Cebolinha. O time que foi a campo ontem no CT Ninho do Urubu, no jogo treino, foi Rossi, Wesley, Pablo, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, Alan e Vitor Hugo, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Esses foram os 11 que foram a campo contra o Zinza FC. Dos 6 gols marcados, como eu disse, no jogo treino, 3 marcados por Gabriel Barbosa, o Gabigol, 2 por Bruno Henrique e 1 por Everton Cebolinha. O que causou estranheza, meus amigos, principalmente para mim, foi Sampaoli não ter colocado em campo no jogo treino o time provável que deve enfrentar o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira. Uma vez que Bruno Henrique jogou como titular no jogo treino de hoje e Bruno Henrique não vai estar na partida diante do Atlético Paranaense por estar suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então, não sei o que pensou Jorge Sampaoli a respeito disso. A grande surpresa do sábado, meus amigos, do sábado rubro-negro, foi a presença de Luiz Araújo fazendo atividades no gramado pela primeira vez desde a lesão muscular sofrida no dia 26 de agosto no jogo contra o Grêmio, deixando o atacante cada vez mais próximo de ficar à disposição da comissão técnica do Flamengo. Grande notícia, a gente esperava que a Arrascaeta também aparecesse, dessa forma. Essa informação do Luiz Araújo já treinando no campo, ela nos deixa perplexos, uma vez que o que se tinha de informação era que a lesão de Luiz Araújo era grau 3, portanto uma lesão gravíssima, uma lesão de no mínimo 45 dias de recuperação. E o próprio Luiz Araújo hoje está completando apenas 14 dias de recuperação, o que é muito abaixo, Informava-se que o grau da lesão do Luiz Araújo era de 3 e a do Arrascaeta era de 1 para 2. E aí, então, eu pergunto, por que se a do Luiz Araújo era de grau 3 e a do Arrascaeta de grau 2, por que o Luiz Araújo já está no campo e a Arrascaeta não? Será que no início da semana nós teremos uma notícia boa também do Arrascaeta? Vamos aguardar, pessoal? Essa notícia nos deixou bem empolgado para que a gente possa ter os nossos jogadores. Do jeito que está indo a coisa, Luiz Araújo vai estar no primeiro jogo da final contra o São Paulo no próximo dia 17, O elenco do Flamengo folga hoje, domingo, e se representa amanhã, segunda-feira, no CT Ninho do Urubu. O técnico Jorge Sampaoli terá mais 2 treinos para preparar a equipe para enfrentar o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira. Às 21h30, horário de Brasília, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Bom, meus amigos, o Atlético Paranaense, nosso adversário, ele tem 3 grandes desfalques confirmados. Se não, vejamos, o goleiro Bento, que está com uma lesão muscular, só volta em meados de outubro. O volante Fernandinho, suspenso pela expulsão diante do Atlético Mineiro. E o atacante Vitor Roque,
que também está suspenso porque também tomou o terceiro cartão amarelo contra o Atlético Mineiro, podendo ainda o Atlético ter vários desfalques. Mas por quê, Marquinhos? Porque ele tem vários jogadores cedidos na data FIFA para as seleções. Os principais são Vidal e Canóbio. Vidal pelo Chile, Canóbio pelo Uruguai. Ambos estão servindo suas seleções e vai depender muito do dia que chegue, da forma que chegue, para poderem jogar contra o Flamengo. Vamos aguardar. Eu acredito que Canóbio e Vidal devam jogar contra o Flamengo. Os ausentes vão ser mesmo só o Bento, o Fernandinho e o Vitor Roque. O Flamengo ontem, sábado, se movimentou em duas frentes em suas categorias de base nas disputas da Taça Guanabara. Primeiro, o Sub-15 do Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 5-0, com gols de Ryan Pablo duas vezes, Heitor, Jefinho e Diego. Vitória que trouxe a liderança da competição para o Flamengo, que nesse momento lidera em primeiro lugar. Depois, o Sub-17 do Flamengo entrou também em campo pela Taça Guanabara contra o mesmo Nova Iguaçu e também venceu, só que dessa vez por 3-0, com gols de Guilherme Gomes, Menegatti e também Gustavo. Uma vitória que também deixou o rubro-negro Sub-17 na liderança da competição. Meus amigos, o outro lesionado do time do Flamengo, nós temos 3 lesionados, Varela, Arrasca e Luiz Araújo. O outro lesionado, Guilherme Varela, fora de combate desde o dia 16 de agosto, segue fazendo tratamento intensivo para se recuperar da lesão sofrida. O jogador sofreu um problema no ligamento colateral medial e na cápsula articular no seu joelho direito. Se tudo seguir o planejamento conforme combinado, o Varela poderá voltar ao campo na metade do mês de outubro. Então, estamos aí na torcida por Guilherme Varela para que ele volte a estar à disposição da comissão técnica. Bom, meus amigos, o que muita gente tinha dúvida deixou de ser uma certeza e deixou de ser uma incerteza e virou uma realidade. Bruno Henrique, que voltou aos campos de futebol para valer com a camisa do Flamengo. Os dados do GPS de monitoramento usado pela comissão técnica do Flamengo apontam que Bruno Henrique tem hoje números semelhantes aos que tinha antes da lesão. Contra o São Paulo, tomando como exemplo, o camisa 27 chegou a atingir 36,8 km por hora. Essa velocidade foi a maior que ele havia alcançado desde 2022. Então, nosso BH, rei dos clássicos, está voando e é, nesse momento, o melhor jogador do time do Flamengo. Atenção rubro-negros que compraram ingressos para o jogo de ida pela final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. A troca de ingressos começará na próxima quarta-feira, dia 13. A escolha pelo ingresso físico é uma orientação das autoridades de segurança competentes do Rio de Janeiro. O acesso ao estádio será exclusivamente via ingresso físico. Então fiquem atentos aí. A conquista, meus amigos, do bicampeonato brasileiro da categoria Sub-20, trouxe consigo a transição de jogadores da categoria da base para o profissional. 4 jogadores despontam como prováveis jogadores que terão acesso à principal categoria do futebol rubro-negro. Cleiton, o zagueiro, Everton, meio-campista, Lohan, meio-atacante e Peterson, atacante. Por falar em Peterson, o pupilo do Anjo Louro da Gávea, o Sávio, ele é agenciado pelo Sávio Peterson, Encheu os olhos do treinador Jorge Sampaoli. Aproveita a chance, garoto. Sampaoli gostando do ele vai dar força como deu pro Wesley também. Você só tem a crescer. Vamos torcer muito para essas novas crias que vão chegar ao profissional do Flamengo, que sejam muito felizes e que consigam performar fazendo parte do nosso elenco. Enaltecer também aqui, meus amigos, as atitudes de alguns jogadores e ex-jogadores do Flamengo que contribuíram com a vaquinha da torcida para angariar recursos para fazer a festa do Flamengo no jogo final contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Vitor Hugo, Gerson, Rodrigo Muniz, Renier, Andrés Pereira, todos eles contribuíram de algum valor para que a festa pudesse acontecer. Bom, o histórico do Flamengo jogando no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, local onde o Flamengo vai jogar contra o Atlético Paranaense, é altamente positivo. Desde 1995, quando foi a primeira vez que o Flamengo jogou em Cariacica, o Flamengo já jogou lá 16 vezes, sendo 11 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, marcando 26 gols e sofrendo 10 gols. O Flamengo deixa escapar
para o Curitiba, deixou escapar para o Curitiba um ótimo profissional que cairia como uma luva nesses tempos em que estamos vivendo nesse momento. O Curitiba entrou em acordo e contratou o mental coach Evandro Mota. Para quem não conhece Evandro Mota, ele fazia parte e pertencia à comissão técnica de Jorge Jesus quando da passagem do treinador português pelo Flamengo. O Flamengo precisa desse cara motivacional para motivar esses jogadores aí que às vezes fazem coisas que a gente não entende. Pessoal, lembrando que o Flamengo, ao ganhar o bicampeonato brasileiro da categoria sub-20, o Flamengo adquiriu a condição de participar da Copa Libertadores da América categoria sub-20 do ano de 2024. Tá bom? Então, essas são as notícias. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui, meus amigos.